e Deus vai te abençoar bastante. Não tem que fórmula mágica, você tem que parar para ouvir a voz da palavra de Deus, lembrando as palavras do mestre: sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então pare para ouvir a voz da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui do livro de Ruth, começando com ele. Aqui é só o nosso ponto de partida. Ruth é o 7º livro da Bíblia. Você tem os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois vem Josué, Juízes, aí vem Ruth. Então, o 8º livro, é aqui nas minhas contas. Diz assim: sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Deus, de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Momentos difíceis todo mundo passa, lutas sempre aparecem, mas nós temos que tomar cuidado. Quando nós abandonamos a congregação, a palavra de Deus, entenda só, havia um período de fome naquela época, e eles deixaram Belém de Judá. Belém de Judá, a cidade que mais tarde viria quem? O rei Davi, e mais tarde viria quem? O Salvador, que é Jesus. Belém quer dizer casa de pão. Então, eles passaram um momento difícil e eles abandonaram Belém de Judá. Muita gente faz isso hoje, quando? Na congregação. Vamos para Hebreus 10, 25. Depois eu vou voltar em Hebreus, mas com a palavra mais forte, que é a palavra principal de hoje. Aqui é uma entrada. Diz assim, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns. Muita gente, então, quando passa uma luta, deixa a congregação, mas ele não deixa fisicamente, pessoal, não deixa a igreja, vem porque, vamos dizer, ele trata como uma religião dele, mas já não tem contato com Deus, já não frequenta o altar de Deus, não frequenta mais a Bíblia Sagrada, não lê mais a Bíblia, quer dizer, não busca mais a Deus. Repito, luta todo mundo tem, mas não podemos abandonar a congregação. No livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, o que diz aqui? Diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Então nunca abandone a tua congregação, nunca abandone o teu lugar de filho de Deus, a sua comunhão com Deus. A luta vem. E ele foi para onde? Para Moabe. Moabe é um país de origem pecaminosa. 2 filhas de Ló, sobrinho de Abrão, embriagaram o pai, tiveram filhos com ele. Uma nação se nasceu dali, chamada Moabitas, Moabe. A outra foi Amon, os Amonitas. Então, 2 nações nasceram de origem pecaminosa. Foi para lá que foi o Elimeleque. Diz assim, versículo 2, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque. O salário do pecado é a morte. Mas não é só, entenda bem, quando nós falamos pecado, nós pensamos em álcool, drogas. Não. O pecado é a desobediência à palavra de Deus. E às vezes, para ter o pão, que não é errado ter o pão, a pessoa começa a abandonar a palavra de Deus, começa a fazer coisas que a palavra de Deus diz para não fazer. Como assim, pastor Jaime? Bem, vamos rever a tentação de Jesus no deserto. Quando o diabo diz para ele: transforma essa pedra em pão. Lembra da resposta do Senhor? Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, não é errado ter o pão, mas para ter o pão, você tem que desobedecer a palavra, ou sair da palavra, fique sem o pão. Mas Deus, a Bíblia diz: eu jamais vi o justo, e a sua descendência a mendigar pão. Deus sempre superará a necessidade, Deus sempre aparecerá com a divina providência. É você crer na palavra. Mas vamos na frente um pouquinho. E ficou, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Eles fizeram algo que era contra a palavra de Deus. Deus falou com Moisés que os moabitas não deveriam entrar na congregação de Israel, nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, foi falando das gerações. Ele deliberadamente, os 2 desprezaram, mas porque já tinham o caso do pai. Aqui me chama sempre a atenção que eles ficaram ali quase 10 anos. Tem gente que está vivendo uma vida às vezes errada, fazendo coisas que a Bíblia condena, há algum tempo, e acha que não tem. Já ouviu alguém dizer: um dia a conta vai chegar, e chegou. Conta chega.
pode ter certeza, Bíblia, que o pecado te alcançará. E muita gente não leva em consideração as advertências da palavra de Deus. Veio, o que veio aqui? Diz assim: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Bem, imagina a notícia quando chegou para ela: Noemi, sabe onde está tendo abundância de pão, onde as colheitas estão maravilhosas, onde Deus tem abençoado bastante? Me diga. E ela falava para ela: em Belém de Judá, o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Bem, nossa primeira lição: nunca saia da palavra de Deus, nem para comer o pão, nem para se realizar como homem ou como mulher, como pessoa. Você se realiza na presença de Deus. Bem, vimos, guarda isso com você, depois vamos citar aqui. Vamos para Hebreus de novo, como eu falei, no capítulo 10, mas agora o versículo é o 35, não é o 25, aquela hora foi o 25, agora é o 35. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. A pessoa vai perdendo a confiança em Deus. Por isso que ela vai abandonando a palavra. Ele não teve confiança em Deus. Repito, momento difícil, todo mundo pode passar. Já diz a canção, né? Momento difícil, todo mundo pode passar. O caso é não sair da palavra de Deus, não abandonar, mas ter confiança em Deus. O sinal da nossa confiança, vocês vão lembrar rapidinho, que vocês conhecem, é o Salmo 125, lembra comigo? O que diz o Salmo 125? Ele diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de que não se amar, mas permanece firme para sempre. Então o que é isso? Quando você tem confiança em Deus, mas como é que é a confiança em Deus? Confiança no que Deus diz, não é apenas eu confio naquele lá de cima. Isso aí todo mundo fala, que nem conhece Deus fala. Confiar em Deus é confiar nas suas promessas, é confiar nas suas palavras, nas suas declarações. Você vai ver isso já já. E diz assim: segundo, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a promessa de Deus, possais alcançar a promessa. Então, 2 coisas importantes: a confiança e a paciência, elas são geradas, entenda bem, pela comunhão com a palavra, pela palavra de Deus, pela promessa, não é coisa da sua cabeça, não é uma virtude, vamos dizer assim, humana. Fulano é muito paciente, não conhece gente assim, que é muito paciente, é uma virtude que ele tem, mas essa virtude aqui que Deus está falando, vem dele, vem da promessa. Vamos ver um caso bíblico, um homem chamado Isaac. Esse homem foi um milagre. Ele nasceu quando o seu pai estava com 100 anos. Nasceu quando a sua mulher estava sua mãe estava com 90 anos. E esse homem então casou, cresceu, como todo mundo cresce, chegou aos 40 anos, foi casar com 40 anos, casou com uma jovem chamada Rebeca. Só que lá naquela época não tinha anticoncepção, não, nenhum planejamento familiar. Primeiro ano não veio o neném. Opa, mas peraí. Então descobriu-se que ela era estéril. 2 anos se passaram, 10 anos se passaram, 20 anos se passaram. E o Isaac não desistiu. Naquela época era comum o homem ter filhos com as servas. Isso era deles, mas não é para hoje. Hoje o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Só para você entender como isso aqui é muito profundo. E o Isaac não saiu, ele ficou 20 anos orando pela gravidez da Rebeca. Mas por quê? Vamos voltar no Gênesis capítulo 17, versículo 19. O estudo aqui, esse versículo é conhecido. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Palavras simples. O que Deus está dizendo? Nele, Isaque, seria contada a descendência do seu pai Abraão. Quer dizer, nele, Isaac, que seria contada a descendência do pai. Ele casa, não tem filho, ele insiste porque ele teve confiança em Deus, ele teve paciência. O que é a paciência? Capacidade de esperar, entenda? Porque foi Deus quem falou. Então, essa comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus, comunhão, entenda bem,
na oração, isso gera duas coisas em nós: gera confiança em Deus e gera paciência. A paciência, por exemplo, se a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê que a sua casa será salva, mas nós não confiamos. Por isso, de vez em quando estamos desesperados: não, pastor Jaime, eu oro tanto pelo meu filho, mas ele não melhora, eu oro tanto pela minha mulher, não melhora, eu oro tanto pelo meu marido, eu oro tanto pelo meu irmão, eu oro tanto. Você não está confiando ainda no que Deus diz. Quando gerar a confiança vai gerar a paciência. Mas isso é gerado tudo pela palavra de Deus, pela promessa, pela declaração. Repito, não é uma virtude do homem, que o homem tem, o homem natural tem essa virtude às vezes, mas essa vem de Deus. Por isso que as pessoas nem entendem, as pessoas nem compreendem, quando você está firme não, meu filho vai. Por quê? Porque a minha oração está lá no altar de Deus. Alguém pergunta: e aí? Eu tenho explicado para a igreja mais ou menos assim: não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. Porque os fatos dizem: seu filho é um perdido, mas a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Então eu não fico com o que eu estou vendo, mas com o que Deus diz. E o que Deus diz me traz confiança, gera em mim confiança e gera em mim paciência. Que as pessoas dizem: Deus está agindo. Como é que está seu filho? Está na mão de Deus, amigo, Deus está agindo. Mas ele está, esse vício está amaldiçoado, a minha oração já está lá. Porque o que Deus falou vai se cumprir. Porque a palavra de Deus não falha. Eu conto o caso, podia contar vários casos aqui, mas sempre falo de uma senhora, e lembro bem da situação. Essa senhora teve um esposo que era um excelente marido, pai, entre aspas assim, porque ele era um alcoólatra. Isso é como é que o alcoólatra se torna irresponsável em muitas situações, né? E esse homem, ele bebia, mas bebia muito, mas era um ótimo profissional, e ele ia na igreja, mas ele não entrava não, só ficava na porta. Eu ia cumprimentar as pessoas, ele chegava lá: ô irmão, gosto muito de você, hein? mas não entrava na igreja. Ia lá e ia embora para casa, vai escutando. Bem, um dia o coração dela parou. Um dia todo mundo vai parar. Se ele bebia, agora ele tinha mais motivos para beber. Agora que eu vou beber mesmo, agora que eu vou encher a cara mesmo. E foi assim. E ele foi bebendo. E aí ele adquiriu um câncer no esôfago, né? E a filha dele que me contou esse testemunho, disse: pastor Jaime, eu cheguei no hospital, mas já tinha desenganado já. Ele queria tirar os acessos, estava muito agitado, aquele negócio todo. Vou encontrar com a tua mãe. E Deus me deu uma palavra na hora: você vai encontrar quem? Não, com a tua mãe. Não, o senhor não vai encontrar. Olha, a mamãe foi com Jesus, o caminho, o senhor não está nesse caminho. Então eu entro. Não, não é assim não. Você não tem que entrar no caminho para encontrar a mamãe. Você tem que entrar no caminho para ser salvo. Você tem que reconhecer no coração. Ela falou o plano da salvação. Ele aceitou Jesus. Pastor já foi, mas aceitou Jesus, morreu logo depois. Quer dizer, a oração daquela irmã, ela não estava, ela nem viu a promessa se cumprir, mas se cumpriu. Irmão, a palavra de Deus vai se cumprir. Ter confiança no que Deus diz. Mas quando você começa a ter comunhão com a palavra de Deus, a comunhão com a palavra gera essa confiança. A palavra, a comunhão com a palavra, a leitura, aquela medicação na oração, não é uma coisa do acaso, não. Isso vai gerar uma confiança. Essa confiança é demonstrada pela segurança, você não se abala. Não, Deus está agindo, amigo. Ah, mas você é muito descansado. Não, é que eu estou confiante em Deus. É Deus quem falou: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então a minha casa vai se converter. O poder do diabo vai quebrar, porque eu já orei, a minha oração está no altar de Deus. E essa confiança gera paciência, capacidade de esperar, que as pessoas não têm, e a pessoa não tem, a pessoa fica: mas está demais. Às vezes, eu até, entendo bem, bato de frente de pessoa, não posso. Ora por mim. Eu disse: não é questão de orar, eu vou orar, mas nós já não oramos sobre isso. Vamos então concordar com a oração. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para dizer que nós não retrocedemos, que a luta pode estar muito grande, mas a vitória é maior. E esse vício está amaldiçoado, esse adultério, essa prática pecaminosa, ou essa prática religiosa, ou essa incredulidade, pronto, você está ali, confirmando. Mas nós não oramos assim. Nós temos uma maneira de orar como queremos orar. Temos que insistir na oração. Temos que perseverar na oração. Mas tem mais. Ele diz assim: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não... Mas pastor, já é um poucochinho de tempo, o homem esperou 20 anos, tem gente que espera até mais.
mas tem que ter confiança. Confiança que no que Deus diz, o que Deus diz vai se cumprir. Não é porque Deus diz, porque está escrito na palavra, que eu confio em Deus. Confiar em Deus é confiar no que está escrito na palavra. Eu confio que aquilo que Deus diz se cumprirá, então virá. Mas o justo viverá da fé. Lembrando, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então o justo viverá daquilo que ele ouve de Deus, não é daquilo que ele vê. O que eu vejo? Que não está adiantando nada. O que eu estou vendo? Que parece que não está. Não, eu não recuo. Eu não posso. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Davi escreveu a mesma coisa com outras palavras no Salmo 18, versículo 37. Olha comigo. Salmo 18, 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter. Quer dizer, entrou na oração, não saia dela, não desista dela, fique nela. Deus está agindo. A minha oração está no altar de Deus. Eu falo, não sei o tempo, mas você tem que ter a confiança. Essa confiança vai gerar a paciência de você esperar, capacidade de esperar. Mas isso vem de Deus. Isso vem quando você tem comunhão na oração, louvor, você sabe que Ele é Deus, você está ali adorando a Deus, você sabe que existe um Deus que conhece seus pensamentos, você procura sempre estar em concordância com Ele. Não é aquela pessoa que eu brinco aqui, que trata o seu Deus como o gênio da lâmpada. Que precisa de uma coisa, vai lá, gênio, estou precisando disso aqui. Não é gênio da lâmpada, Ele é Senhor, nós somos servos, Ele é Deus, nós somos os adoradores dEle, nós devemos adorar, ter comunhão. Essa comunhão, essa adoração vai trazer uma confiança para você. Você vai fazer como Davi: persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei, senão Deus pôde os ter consumido. Até você ver aquela pessoa salva, até você ver aquela pessoa cheia com o Espírito Santo, aí você sabe que agora é ela com Deus. Entende? Mesmo assim você ainda intercede por ela, mas não é a mesma luta, não é a mesma batalha. Você tirou, você resgatou aquela pessoa por causa da sua perseverança. Repito, tem situação que talvez você não vá nem ver, porque todos nós vamos envelhecer, vão chegando nossos filhos, nossos netos, né? Alguns já estão nos bisnetos, tem gente que está no bisneto já. Quem já é bisavô aqui ou bisavó? Aí você vê até, já, não é? Assim, eu ainda estou na segunda casa ainda, do avô ainda, então você já passava para a terceira casa já, e nós vamos ver depois quarta geração, se deixar, não é? Verdade? Então nós vamos vendo isso, vai acontecendo. Então, muitos nós nem vamos ver, mas todos eles, por quê? Porque você tem que ser valente, tem que ser. Então o justo verá da fé, daquilo que ele ouviu de Deus, não é daquilo que ele vê, daquilo que Deus diz, daquilo que deu convicção no seu coração, daquela certeza que veio no seu coração. E se ele recuar, não faça isso, Deus não terá prazer nele, porque Deus te deu a fé, Deus te deu aquela certeza, e você preferiu, entenda bem, agir. Mas isso aí é quando você começa a se desligar de Deus em outras coisas, você já não ora, não louva a Deus. Você lembra? Você abandona Belém de Judá, você quer ir para onde tem pão. Não, você tem que ir para onde está o Senhor. O pão Ele dá. Eu jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Mas tem gente que é, né? Imagine, a pessoa vai lá e vai dar dinheiro. Não é errado ter dinheiro, não. Mas se para ter o dinheiro tem que sair da presença de Deus, fica duro, meu irmão. Duro você entra no céu. Com o dinheiro sujo não entra, não. E seja quem for, pode ser pregador, o que for, não vai entrar, não. Não vai entrar no céu. Cuidado com isso. Voltando aqui. Nós, porém, todos nós estamos incluídos. Nós é a primeira pessoa, eu estou incluído em você. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a petição. Não saia da oração. Fique firme, creia, a sua oração está no altar de Deus. Agora o que você fala, confirma a sua oração ou desliga a sua oração. O que você ligar na terra, está ligado no céu. Quando você estiver, não desligue, Deus está agindo, Deus está operando, porque eu já orei sobre isso, porque eu creio, porque é a palavra de Deus. Você vai ver muito de Deus, você vai ver muito, mas muito mais de Deus. Terminando, e ele diz: mas daqueles que creem para a conservação da alma, só crer, você vai ver muito mais de Deus. Agora chegou a hora da oração, fiquem de pé, por favor. Isso. Primeira oração, sempre eu falo o seguinte, na oração, entenda bem, eu vou falar uma coisa importante para você agora, que eu vou pedir. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como teu Senhor, teu Salvador. Você está correndo risco, porque os antigos diziam: para morrer basta estar vivo, e depois da morte vem o juízo, e todos pecaram. Não, eu não faço nada errado, não.
Nós temos o chamado pecado original, pecado de Adão, que nós nascemos com ele. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, é salvo tu, primeiro você e a sua casa. Então você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele: Jesus me salva, ele vai te salvar.